Fala aí, meus engravatados, engravatadas. Tudo bem, meu povo? Muito boa semana pra vocês, hein? Ia ter café com Beckler hoje, não teve. Primeiro porque não tinha muitos temas de final de semana. Cá entre nós, no final de semana, a única coisa que eu não vi foi o jogo da seleção. Vi Espanha e Croácia. O jogo da seleção, por conta do que aconteceu com um amigo do Vinícius Júnior, eu estava no estádio e eu fiquei mais de costas pro campo do que de frente pro campo, tentando apurar o que tinha conhecido, os próximos passos e tal. Então, não assisti o Brasil e Guiné. Cá entre nós, Brasil e Guiné também tem a importância que tem. Então não tinha por que fazer muito café com Beckler. Eu queria, no café com Beckler, não só falar de jogos de futebol, agora do período de férias, mas falar dos temas de atualidade, né? Mas como estava para acontecer coisas em relação ao Ancelotti, essa segunda-feira seria um dia de notícias, eu preferi esperar um pouco. E agora estou fazendo esse vídeo, porque a gente teve o Luiz Roberto dando informação no sábado, de que o Ancelotti seria o técnico da seleção. Aí depois o Bruno Vicari, o Pedro Ivo Almeida e o André Linares acrescentaram na ESPN Brasil de que o filho do Ancelotti deve trabalhar já na CBF entre 2023 e 2024 para fazer a transição e para já ambientar um pouco a comissão técnica nova que chegará depois. E agora de tarde o André Rizek disse que já está tudo certo e que o Ancelotti será o técnico do Brasil em 2024. Lembrando que essa notícia foi dada primeiro pela Joana de Assis, lá em janeiro de 2023, janeiro desse ano. Então parabéns para a Joana de Assis pelo ótimo trabalho de conseguir essa informação, dando aqui crédito para todo mundo, né? Para a Joana, para o Luiz Roberto, para o pessoal da ESPN, para o André Linares, para o Pedro Ivo e para o Bruno Vicari, e agora para o André Rizek também. Turma que trabalha bem, acho que tem que ter todos os méritos e os créditos possíveis. Então, vou dar minha opinião, uma vez que os colegas jornalistas informaram, minha opinião, que não é uma grande novidade, né? Que é o que o Ancelotti tem para oferecer à seleção brasileira. Primeiro que eu realmente acho que o prejuízo que a seleção terá do Ancelotti só assumir em julho do ano que vem, caso isso realmente acontecer, é a Copa América. Tem uma Copa América no meio do ano que vem, e por mais que não seja importante, a coisa mais importante do mundo, a Copa América, a gente viu a importância que ela teve para a Argentina, né? A Argentina ganhar a Copa América de 2021 inflou o time, muchachos, a hora volvemos a ilusionar, depois que aconteceu no Maracanã, para ganhar a Copa do Mundo de 2022. Aquele Brasil e Argentina de 2021 foi um dos jogos mais importantes da Copa do Mundo da Argentina de 2022. Para formação de grupo, para tirar peso, para tirar responsabilidade, para fazer com que Messi, por exemplo, fosse a Copa do Mundo mais para se divertir do que para guerrear. Eu tô incomodado de não estar aí no meio das bolinhas. Lá ele, né? Então, o jogo de 2021 foi muito importante. Eu acho que a Copa América poderia ter esse papel importante também para voltar a autoestima, para tirar um pouco da pressão de alguns jogadores do Brasil. Pensando em 2026, embora seja um cenário um pouco diferente, né? Uma Copa América em 2024 e o Mundial em 2026 tem 2 anos de diferença. É a única coisa que eu acho que perde a seleção, de não ter um novo técnico. Não quer dizer que não vá ganhar a Copa América, mas se tivesse já um novo treinador, um trabalho, eu acho que aumentaria as possibilidades. Eu acho que você diminui margem de erro, né? Então, você tem um time mais formado, sabendo mais o que quer, uma comissão técnica mais experiente, diminui margem de erro. Os 6 jogos de eliminatórias que tem a Argentina, que é um jogo difícil, enfim, tem meia tabela para disputar, são 9 jogos, vai disputar 6, 9 de turno e depois 9 de retorno, vai jogar um terço da Copa das eliminatórias, com o número de vagas que tem o Brasil vai se classificar. Não faz diferença para a classificação para a Copa do Mundo, acho que faz diferença para a formação de time, como jogar, por que jogar, como fazer. O Brasil tem jogadores experientes o suficiente para quando chegar o Carlo Ancelotti, eles rapidamente se adaptarem. Eu acho que Marquinhos, Danilo, Casemiro, Vinícius Júnior, Neymar, Rodrigo, primeiro que tem muita gente que já trabalhou com o Ancelotti e segundo que são jogadores que rapidamente entendem o que é um técnico. São jogadores muito inteligentes. Os jogadores da seleção brasileira, taticamente, são muito inteligentes. Então eu acho que eles não vão ter problemas para rapidamente entender o que é o Carlo Ancelotti. E o que eu acho que o Carlo Ancelotti oferecerá à seleção brasileira é, primeiro, muito respeito dos jogadores. Eu estive aqui com a seleção essa semana em Barcelona e dá para ver como todos se manifestaram dizendo que queriam o Carlo Ancelotti. Então, eles respeitam, eles entendem a mentalidade vencedora, eles entendem o poder que o Ancelotti tem de ganhar. E eu acho que quando um técnico fala, façam isso que vamos ganhar, quando você respeita, entende, compra a ideia, eu acho que as coisas tendem a sair. E eu também acho que o Carlo Ancelotti tem algo que é muito importante para futebol de seleções, que é adaptabilidade.
e só de eu ter conseguido falar adaptabilidade de primeira e depois ter repetido de segunda e também conseguido, quer dizer que eu não vou tentar uma terceira vez. Mas o fato dele conseguir adaptar o jogo dele a diferentes situações, tem dia que o time ataca mais, tem dia que o time se fecha e contra-ataca mais, tem dia que o time tem muita saída pela direita, pela esquerda, desenvolver jogadores. O Carlo Ancelotti não é 100% fiel a uma ideia e vai seguir com essa ideia até a morte, se for preciso, porque ele vai entender que essa ideia é a melhor para ganhar, mas ele consegue mudar, entender um pouco mais. Eu acho que isso, para jogo de seleção, que é basicamente jogo de mata-mata, é muito importante. O Tite, por exemplo, é um técnico muito coerente. Então, ele montava uma seleção com início, meio, fim, tentava reduzir margem de erro, então errar menos o possível para ficar menos na mão da sorte e azar, mas era um técnico linear. Isso num torneio de mata-mata como é a Copa do Mundo, se o jogo não te apresenta o que você esperava dele, fazia o Brasil pouco adaptável às situações. Eu acho que foi assim contra a Bélgica, quando o Roberto Martínez muda o Lukaku de posição e que a Bélgica dá sorte, né? Porque tem uma cabeçada do Brasil com 0-0 que vai na trave, uma cabeçada do jogador da Bélgica que bate no Fernandinho e entra, 1-0, a Bélgica joga melhor o primeiro tempo, no segundo tempo que o Brasil joga melhor, dá azar da bola não entrar. E depois no jogo contra a Croácia, eu acho que tem pouca urgência do Brasil naquele jogo, pouco entendimento de que era melhor e tinha que jogar de forma mais incisiva para fazer valer a qualidade dos seus jogadores. Isso fez com que a Croácia tirasse o ritmo do Brasil e não permitisse que toda a superioridade do Brasil se visse dentro de campo. Então eu acho que nos dois jogos a linearidade da seleção, o plano A da seleção não funcionou e o plano B não existia, o plano B não se viu, ou contra a Bélgica, por exemplo, deu azar, uma bola bateu na trave, outra entrou, e depois do segundo tempo que a bola não entrou. Com o Ancelotti, eu acho que o time vai estar mais esperto para que, opa, isso aqui não vai dar, opa, hoje não é dia disso, opa, agora temos que mudar para isso daqui. Eu acho que é um técnico que vê mais essas coisas, o histórico dele de mata-mata mostra isso. Se a gente pega como, por exemplo, o Real Madrid joga melhor torneio de mata-mata, apesar de ter ganhado o Campeonato Espanhol 2021-2022, como o Real Madrid está mais ligado em jogos específicos do que toda a temporada, eu acho que mostra que é um técnico bom para mata-mata, que eu acho que é o ideal para um técnico de seleções. Além disso tudo, que são as coisas práticas que o Ancelotti vai fazer no dia a dia da seleção, de como que ele vai trabalhar o time, como que ele vai trabalhar os jogadores, eu acho que pode ter algo muito positivo, que é o primeiro técnico de ponta mesmo que vai trabalhar muito perto do público brasileiro, que vai conversar com os jornalistas brasileiros, que a gente vai acompanhar o trabalho dele, que vai se interessar pela cultura futebolística do nosso país, por mais que a maioria dos jogadores esteja na Europa. Eu acho que o Ancelotti também vai assistir futebol brasileiro, vai opinar sobre futebol brasileiro, vai de alguma forma participar daquilo ali, e eu acho que isso é muito positivo. A gente tem muito para aprender com os técnicos de fora. O Abel Ferreira, que chegou no Brasil sem ser um técnico de ponta, que eu acho que daqui a pouco pode vir para a Europa e trabalhar em boa parte dos clubes, não acho que em qualquer clube pela forma dele, acho que pela forma de jogar do Palmeiras, o Abel Ferreira nunca vai trabalhar no Bayern de Munique, no Barcelona, no Manchester City, por exemplo, a não ser que o Manchester City mude essa diretoria, mas a forma de entender o futebol deste Manchester City não é compatível com o que joga o Abel Ferreira, mas ele pode trabalhar em muitos grandes clubes da Europa, mas ele chegou no Brasil sem ser um técnico de ponta, e eu acho que o futebol brasileiro cresceu com o Abel Ferreira. A pequena passagem do Jorge Jesus pelo futebol brasileiro fez o futebol brasileiro também crescer com o Jorge Jesus. E a chegada de outros técnicos estrangeiros também, com o Vojvoda no Fortaleza já é um trabalho bastante longo e com outros que estão ou que estiveram no futebol brasileiro nos últimos anos. O técnico de fora eu acho que ajuda muito. Eu acho que os técnicos brasileiros estão absolutamente imersos em uma cultura de que rapidamente serão demitidos, então que precisam dar resultados de qualquer jeito a cada jogo, então jogam de qualquer jeito a cada jogo, que é ganhar de qualquer jeito, muitas vezes sem saber porquê, com pouco jogo, um jogo espesso, simplesmente por conta de um resultado. Todos os técnicos querem resultado. Eu acho que simplesmente você ter o como chegar ao resultado te garante que a maioria das vezes você vai chegar. Se você souber como chegar, a maioria das vezes você vai chegar. Se você não sabe como chegar, de vez em quando você vai chegar. Às vezes sim, às vezes não. Então acho que deixa os técnicos brasileiros muito aleatórios, muito incompletos. É uma crítica que eu faço muito tempo aos técnicos brasileiros, entendendo que eles são muito melhores que eu não teria condição de fazer o que eles fazem, mas eu acho que a cultura que o futebol brasileiro coloca os técnicos brasileiros
e menos os técnicos estrangeiros, faz com que os treinadores brasileiros sejam mais incompletos, que sejam times para ganhar de qualquer jeito, com o goleiro rolando e segurando o resultado, seja como for. Então que o Ancelotti participe do ecossistema do futebol brasileiro, que o Ancelotti, sei lá, opine sobre a grama, que ele opine sobre, que ele veja algum jogador que a gente não viu, que ele veja alguma qualidade, alguma diferença tática que se possa aproveitar mais no Brasil que a gente não viu, qualquer coisa vai ser muito positiva, não só para a seleção, mas para o nosso futebol. Não acho que a gente tem que aprender. Os jogadores brasileiros ainda estou convencido de que são, boa parte deles, os melhores do mundo. Qualquer time grande do mundo tem jogador brasileiro. Só porque eu falei isso, se bobear, daqui a pouco eu vou lembrar os 3 ou 4 times que não tem, mas o Real Madrid, que é o maior clube do mundo, tem 3 jogadores brasileiros hoje, né? Rodrigo, Vinícius, Militão, e tinha o Casemiro até outro dia, e tinha o Marcelo até outro dia, e sempre teve. O Barcelona hoje tem o Rafinha, mas já tiveram vários outros. E o Manchester City tem, e tinha o Fernandinho até outro dia, o Manchester United tem, o Paris Saint-Germain tem o melhor jogador brasileiro ainda, que é o Neymar, enfim. O Bayern de Munique não tem, né? Só porque eu falei todos. O Bayern de Munique hoje não tem, há algum tempo já não tem jogador brasileiro, mas os brasileiros estão por aí. A gente ainda tem grandes jogadores. Por que será que os nossos técnicos não estão aqui? Por que será que a gente não consegue taticamente jogar sempre como eles? Tecnicamente eu entendo que não, porque os jogadores brasileiros estão na Europa, não estão no Brasil, os melhores. Mas eu acho que a vinda dos técnicos estrangeiros para o Brasil, um técnico de ponta como o Ancelotti, é extremamente positiva. Não só a seleção, vai fazer muito bem ao futebol brasileiro. Então eu estou ansioso para que aconteça logo, que ele comece a falar sobre futebol brasileiro, que ele comece a viver futebol brasileiro, que ele comece a ver coisas que a gente não viu. Eu tenho uma coluna no aplicativo do Cruzeiro, chama Cruzeiro Visto de Fora. Se você é cruzeirense, baixa aí o aplicativo do Cruzeiro, é de graça. Toda sexta-feira eu faço um vídeo falando do Cruzeiro. E o Cruzeiro me convidou para fazer essa coluna, e eu também gostei, porque eles queriam que alguém que não está no dia a dia do Cruzeiro, mas que é identificado com o clube, que segue o Cruzeiro há muito tempo, que esta pessoa opinasse para a torcida do Cruzeiro, de forma independente. E eu acho isso muito legal, porque eu realmente vejo o Cruzeiro diferente dos grandes jornalistas de BH que estão lá no dia a dia. Porque eu vejo daqui, eu vejo de fora, eu não estou vendo cada coisinha e tal, eu vejo. Então, eu acho que a visão com perspectiva é sempre muito positiva e sempre tende a agregar. É claro que a visão de quem está lá dentro também, se bobear mais ainda. Mas eu acho que o Ancelotti vai ajudar demais com essa visão de fora que ele tem, com a qualidade que ele tem, com a capacidade de ver coisas que talvez a gente não consiga. Que nós brasileiros estamos tão acostumados que a gente não veja coisas que estão na frente dos nossos olhos. Eu lembro que em 2014, o Paul Breitner, que foi lateral esquerdo da Alemanha na Copa de 74, né? Um dos melhores laterais esquerdos da história, foi ao Brasil, participou de alguns programas de televisão e tal, perguntando para ele sobre o jogo do Brasil e tal. E era uma época que se jogava um futebol bem pior no Brasil, acho que se joga hoje. Ele falou, com esses campos não dá. Os gramados são muito ruins, que a grama é alta, que a bola não corre, que é muito lento e tal. E era uma coisa que não se falava no Brasil, que hoje acho que se fala bastante dos gramados com toda razão, mas que há 10 anos foi um gringo no Brasil falar. Eu não acho que é simplesmente porque gringo é muito melhor em tudo, mas algumas coisas que brasileiro vê sobre o futebol estrangeiro são positivas e algumas coisas que os estrangeiros veem sobre o futebol brasileiro e sobre tudo na vida também. Enfim, era isso que eu queria falar sobre Carlo Ancelotti. Queria sair um pouco do óbvio, né? Que a seleção consegue esperar, que a seleção vai chegar e tal. Eu queria sair um pouco disso, embora eu tenha passado por isso também, para falar sobre outras situações de Carlo Ancelotti com vocês. Tá falado, meu povo? Então, vocês façam favor de curtir isso aqui, de dar like. Vou fazer um vídeo amanhã sobre Mbappé. Então, se inscreve aqui também. Sobre os planos do Mbappé, sobre o futuro do Mbappé. Não tem informações, é simplesmente a minha avaliação sobre Mbappé. Vai sair amanhã, vou gravar amanhã para vocês aqui sobre Kylian Mbappé. É isso. Beijo para vocês, boa semana, juizinho para todo mundo e até a próxima. Tchau.